Você já sentiu que está preso em um dia que nunca acaba? Que você está no limiar de uma nova vida, bem em frente à porta. Mas uma força invisível, nascida em suas próprias profundezas, afasta sua mão da maçaneta no último e decisivo momento. Você diz que é o dia da marmota, chama isso de procrastinação, preguiça, falta de força de vontade. Mas esses são nomes falsos. São rótulos inscritos em um mapa falso que apenas o leva mais fundo no labirinto da autoculpa. Para entender verdadeiramente essa sabotagem interna, devemos descartar esse mapa e olhar para os projetos secretos de nossa psique, deixados para nós pelo maior cartógrafo da alma, Carl Gustav Jung. Na próxima hora, não vamos apenas analisar esse problema. Daremos 3 passos precisos. Você entenderá por que seu cérebro está, na verdade, tentando salvá-lo, sabotando suas melhores intenções. Você descobrirá a grande tarefa que essa paralisia coloca diante de você. E o mais importante, você receberá a chave para enganar esse guardião interno, não lutando contra ele, mas fazendo uma aliança sábia com ele. Se você está pronto para parar de lutar consigo mesmo e começar a se entender, nossa jornada para o interior começa. Agora mesmo. Vamos parar por um momento. Respiremos fundo e devagar, e sejamos totalmente honestos. Pelo menos aqui, neste espaço, a sós conosco. Lembre-se desta manhã. O som do despertador que não desperta, mas sim o arranca de outra vida, talvez mais real. O gosto do café da manhã na língua não é mais um ritual de prazer, mas apenas o combustível que você coloca em um mecanismo para que ele continue seu movimento previsível. Nesse gosto não há mais notas de arábica, apenas o sabor de uma segunda-feira sem fim. A rota familiar que você percorre todos os dias não parece mais um caminho. É um sulco, profundo, esculpido na própria terra da sua vida, e seus pés pisam nele com uma submissão fatal e automática. Você conhece cada curva, cada rachadura no asfalto, e esse conhecimento não acalma, mas sufoca. A luz da tela se tornou a única janela para o mundo, mas a paisagem por trás dessa janela nunca muda. E aqui está o paradoxo mais cruel. Afinal, objetivamente, tudo está bem. As contas estão pagas, há um teto sobre sua cabeça. Não há tempestades reais e visíveis em sua vida, mas você está se afogando lentamente nesta calmaria absoluta. A segurança se tornou uma gaiola, cujas paredes são construídas de compromissos e decisões adiadas para depois. E é exatamente esse conforto que se sente como sufocamento. Sob a superfície dessa calma externa, em algum lugar profundo sob as costelas, vive um pânico silencioso. Não é um grito, mas um zumbido constante e quase inaudível. A sensação de que você está assistindo a um filme sobre a vida de outra pessoa, uma vida dolorosamente familiar. Você diz as palavras certas, faz os gestos certos, mas se sente como um fantasma em sua própria festa. E o calendário na parede. Não é mais um mapa do futuro. Ele olha para você como um predador que lentamente, dia após dia, come sua única e preciosa vida. E se algo do que foi dito ressoou em sua alma, peço que me ouça agora. Ouça não com a mente, mas com todo o seu ser. Saiba, você não está quebrado. Você não é preguiçoso. E você definitivamente não está sozinho nesse sentimento. O pesado fardo da vergonha que você talvez carregue, o pensamento de que há algo de errado com você, é o mito principal e mais venenoso que devemos destruir hoje. Sua experiência não é um sinal de defeito, mas um sinal de uma alma viva que se recusa a adormecer em uma prisão confortável. Uma pessoa verdadeiramente quebrada não sentiria essa angústia. Ela teria se conformado. Sua dor, sua apatia, sua paralisia interna é o rugido de um organismo saudável que se recusa a respirar ar envenenado. É o grito do seu eu profundo que se lembra de quem você deveria ter se tornado. Ele sabe que você foi criado para mais do que apenas repetir o dia de ontem. Sua apatia não é a ausência de sentimentos. É um ato paradoxal de lealdade. Lealdade àquela parte enorme e não reivindicada de você, que você talvez tenha traído em nome da segurança e da previsibilidade.
É uma espécie de greve da alma que se recusa a trabalhar na fábrica que produz dias sem sentido. Então saiba, essa condição não é sua inimiga, é sua aliada mais honesta. E agora que removemos deste campo de batalha a artilharia pesada de acusações e vergonha, peço que por um momento admita um pensamento quase sacrílego. Um pensamento que a princípio pode parecer absurdo, mas peço que você simplesmente o experimente, como uma roupa desconhecida. E se a própria força que o impede de mudar, a mão invisível que afasta você da porta, não for sua inimiga? E se esse sabotador interno que você amaldiçoou e tentou combater por anos, for na verdade seu protetor mais devotado, embora completamente cego? Pense em sua persistência. A maldade raramente é tão consistente. O ódio a si mesmo raramente possui uma energia tão incansável. Assim só funciona a devoção absoluta, ainda que completamente distorcida. E se ele estiver te protegendo? Protegendo do caos que, segundo ele, espera do outro lado da porta de uma nova vida? Da dor aguda e cortante de um possível fracasso? Ou, o que é ainda mais assustador, da luz ofuscante do sucesso e da enorme responsabilidade que ele acarreta? E se cada vez que você adia um passo importante, não for sua fraqueza, mas sua tentativa de pânico de barricar a porta diante de uma ameaça desconhecida? E se cada ato de autossabotagem não for um ato de traição, mas um ato de amor desajeitado e desesperado? O amor daquela parte de você que tem um medo mortal de perder o mundo que conhece, mesmo que esse mundo seja uma prisão. Essa ideia, a ideia de um protetor, não de um inimigo, muda tudo. Ela transforma o campo de batalha em uma sala de negociações. Mas para entrar nessa sala e iniciar um diálogo, primeiro devemos entender em que língua esse protetor fala. E não conseguimos decifrar sua língua porque nossa audição está entupida com o barulho de ideias velhas e ultrapassadas. E para entender a lógica desse protetor cego, devemos primeiro iluminar impiedosamente os mapas falsos pelos quais tentamos encontrar uma saída por tanto tempo. Mapas repletos de inscrições como preguiça, fraqueza, culpa. Devemos fazer uma auditoria no arsenal de nossas crenças e jogar fora as armas enferrujadas com as quais lutamos contra nós mesmos por tanto tempo e sem sucesso. Este é um trabalho necessário. Antes de construir uma ponte nova e sólida para o nosso eu autêntico, devemos limpar o terreno. Devemos demolir as construções decrépitas de diagnósticos falsos que nos obscurecem a visão. Devemos destruir os mitos que nos mantêm prisioneiros, porque não se pode construir uma casa nova sobre uma fundação velha e podre. Nosso próximo passo é um ato de coragem intelectual. Descemos ao porão não da alma, mas da mente para tirar o lixo. Então, vamos começar nossa desconstrução. E o primeiro, mais comum e mais traiçoeiro mito que vive em nossa consciência soa assim: eu simplesmente não tenho força de vontade suficiente. Imaginamos a força de vontade como um músculo. Se está fraco, basta fortalecê-lo com disciplina e esforço. Lemos livros sobre autocontrole, estabelecemos limites rígidos para nós mesmos, nos forçamos, cerrando os dentes. Mas o que acontece na realidade? Você tenta derrubar uma parede com força de vontade. É como tentar ligar um carro empurrando-o quando não há gasolina no tanque. Você pode ser incrivelmente forte, pode chamar amigos, pode empurrar até a exaustão total, até machucar as costas e suar sangue. Mas o carro não se moverá, porque o problema não é a falta de força para empurrar, mas a falta de combustível interno. E assim você entra em um círculo vicioso. Você tenta usar a força, falha, se culpa pela fraqueza, e essa culpa lhe tira as últimas forças, tornando a próxima tentativa ainda mais condenada. O segundo mito é ainda mais venenoso. Soa como uma sentença. Eu sou simplesmente preguiçoso. Note como a formulação muda. Não é mais uma falta de um recurso, como no caso da força de vontade. É uma definição da sua essência, um diagnóstico do seu caráter. É o mito de um defeito moral, e é um beco sem saída absoluto. Porque se você acredita que a preguiça é uma parte inerente da sua personalidade, o que você pode fazer? Você não pode se demitir. Esse mito paralisa qualquer tentativa de análise,
porque dá uma resposta simples, mas mortal a todas as perguntas. Por que eu não comecei? Porque sou preguiçoso. Fim da história. É uma capitulação intelectual que leva a apenas uma coisa: a uma vergonha silenciosa que corrói a alma. E, finalmente, o terceiro mito é o mito da busca eterna. Eu só preciso da motivação certa. Nós a procuramos em todos os lugares, nos discursos de gurus, em vídeos inspiradores, em histórias de sucesso. Esperamos por um sinal, o momento ideal, um empurrão mágico que finalmente ligará o motor. Mas isso é uma armadilha da espera passiva. A motivação que vem de fora é uma faísca, não um fogo. Ela pode brilhar intensamente, mas se dentro de você está aquele protetor cego que mantém o pé no freio, essa faísca se apagará antes de conseguir acender qualquer coisa. Você procura um estímulo externo, sem entender que o problema é a resistência interna. Todos esses mitos são apenas maneiras diferentes de olhar para o lugar errado. Eles nos forçam a lutar contra os sintomas, ignorando completamente a doença. Então, se força de vontade, preguiça e motivação são alvos falsos, para onde devemos olhar? Estamos cometendo um erro fundamental no diagnóstico. Estamos confundindo o grito do alarme de incêndio com o próprio incêndio. Permita-me oferecer-lhe uma ideia nova e libertadora. Sua condição, apatia, procrastinação, autossabotagem, não é uma doença. É um sintoma. É uma febre da alma. Lembre-se do que é a temperatura no corpo. Quando uma infecção entra no organismo, o sistema imunológico eleva a temperatura. A febre não é agradável. Ela esgota, ela causa dor. Mas não é o inimigo. É uma reação de defesa. É um sinal de que seu organismo está vivo, que está lutando, que mobilizou todos os seus recursos para destruir elementos estranhos. A febre não é o que nos mata. O que nos mata é a infecção contra a qual ela luta. Um médico sábio não dá apenas um antitérmico. Ele procura a fonte da inflamação. Sua psique funciona exatamente da mesma maneira. Quando em sua vida surge uma profunda lacuna entre como você vive e quem você realmente é, sua alma adoece. Essa infecção é a vida não vivida, o potencial reprimido, os sonhos traídos, a recusa de sua verdadeira natureza. E a psique, assim como o corpo, reage. Ela eleva a temperatura. Sua apatia é o calor que queima sua energia. Sua procrastinação é o calafrio que paralisa suas ações. Sua autossabotagem é o delírio em que você destrói seus próprios planos. E é aqui que cometemos nosso principal erro estratégico. Tentar vencer a procrastinação com força de vontade é o mesmo que baixar a febre, ignorando a pneumonia que a causou. Sim, por um tempo você pode se sentir melhor. Você pode se forçar a trabalhar por 1 ou 2 horas. Mas a infecção não desapareceu. Ela continua a destruí-lo por dentro, e amanhã a febre voltará com força renovada. Além disso, ao suprimir o sintoma, você faz algo pior. Você silencia o mensageiro que lhe trouxe uma notícia de vital importância. Você diz à sua alma: cale-se, eu não quero ouvir que você está mal. Sua alma eleva a temperatura não para torturá-lo, mas para chamar sua atenção, para forçá-lo a parar e finalmente olhar para dentro, para queimar as toxinas de uma vida falsa e de compromissos. Sua procrastinação não é um vício, é um sinal. E nossa tarefa não é suprimir esse sinal, mas aprender a decifrá-lo. Estabelecemos que essa febre da alma é um sinal. Mas um sinal é inútil se não soubermos decifrá-lo. Para entender o que ele está sinalizando, devemos aprender a ouvir. Não apenas com os ouvidos, mas com todo o nosso ser. E agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Uma pergunta que exigirá de você não uma análise, mas uma honestidade extrema, talvez desconfortável, consigo mesmo. Por favor, lembre-se da última vez que você sabotou uma iniciativa importante para você. Talvez tenha sido um projeto de trabalho que você adiou até a última noite. Talvez tenha sido a decisão de começar a estudar algo novo, que terminou com horas nas redes sociais. Ou uma conversa importante que você evitou mais uma vez. Volte para aquele momento. E agora o mais importante. O que você sentiu um instante antes de se distrair? Não depois, quando veio a onda habitual de culpa e autoflagelação, mas naquela fração de segundo,
naquele instante em que sua mão já estava se estendendo para o telefone, ou você estava abrindo uma aba sem sentido no navegador. O que havia lá? Havia uma pontada de medo quase imperceptível, o sopro gelado da ansiedade, talvez uma sensação estranha e irracional de que você estava pisando em território proibido, como se estivesse prestes a quebrar alguma regra invisível, mas muito importante, estabelecida por alguém há muito tempo. Vou lhe pedir algo específico. Vou lhe pedir que realmente pause este vídeo. Não por mim, por você. Feche os olhos, respire fundo uma vez e apenas ouça o eco desse sentimento. Não o analise, não o julgue, não tente dar-lhe um nome. Apenas reconheça sua existência. Permita que ele seja. Fique com ele por pelo menos 10 segundos. Se você fez isso, você acabou de dar o passo mais importante em nossa jornada de hoje. Porque essa pontada sutil e fugaz de desconforto, essa sombra que passou por sua alma um instante antes da fuga, é a voz da fonte da inflamação. É esse o sinal. Não é apenas uma emoção aleatória. Nela está contido todo o mapa do seu mundo interior. É o começo do fio que, ao puxá-lo, podemos desembaraçar todo o novelo. É exatamente isso que estávamos procurando. Essa sutil pontada de medo que você, espero, sentiu, não é um obstáculo. É a chave para tudo. É exatamente o tesouro pelo qual descemos a esta penumbra. Porque esse medo não é o que parece à primeira vista. Não é um medo racional de fracasso. Não é uma apreensão lógica de perder dinheiro ou estabilidade. É algo muito mais profundo e primitivo. É o medo de si mesmo. O medo daqueles enormes e inexplorados continentes dentro de nós que um dia, há muito tempo, declaramos zona proibida. É o medo daquelas partes de nossa personalidade que exilamos para a sombra porque nos pareciam muito barulhentas, muito caóticas, muito perigosas para nosso mundo ordenado. E ninguém desceu a essas profundezas com uma lanterna e um mapa com tanta ousadia e tão longe quanto o médico suíço que se tornou arqueólogo da alma, Carl Gustav Jung. Ele foi o primeiro a entender a natureza desse guardião interno no limiar. Ele entendeu que nossa mente não é um todo unificado. É um sistema complexo e dinâmico de freios e contrapesos. E no centro desse sistema está o que ele chamou de ego. Imagine o ego como o gerente consciente de sua psique. É seu diretor executivo interno, seu porta-voz e diretor principal. Seu trabalho é tomar decisões, construir planos, formar sua identidade aos olhos dos outros e, o mais importante, preservar a integridade e a previsibilidade do seu mundo. O ego ama a ordem. Ele ama regras claras. Ele ama quando tudo segue um roteiro familiar. E aqui chegamos ao cerne do problema. Qualquer mudança significativa, uma nova carreira, novos relacionamentos, um novo projeto criativo, é uma improvisação. É uma recusa do roteiro antigo e aprovado. E para o ego, para este guardião da ordem, qualquer improvisação é uma ameaça ao seu poder, um passo para o desconhecido, para o caos. O medo que você sentiu foi o sinal de alarme que seu ego acionou. E sua autossabotagem, procrastinação, apatia, fuga para distrações, é sua tentativa desesperada e instintiva de retomar o controle, de barricar a porta e não deixar que nada novo e potencialmente destrutivo entre em seu mundo aconchegante e previsível. Não é sua fraqueza, é o trabalho do seu serviço de segurança. Então, nosso ego consciente é o gerente que busca a ordem. E agora, para entender verdadeiramente o drama que se desenrola dentro de você, imagine que toda a sua psique é uma casa. Seu ego é o dono desta casa. Ele vive na sala de estar. E esta sala de estar é perfeita. É bem iluminada, impecavelmente limpa. Cada objeto está em seu lugar estritamente definido. Esta é a parte pública de sua casa, onde você convida os hóspedes, a sociedade, a família, os colegas. O ego quer que a sala de estar cause a impressão correta. Ele é o curador de sua identidade pública. Nesta sala de estar, apenas sentimentos decentes são permitidos. Alegria moderada, tristeza construtiva, ambições socialmente aprovadas. Tudo deve ser previsível, racional e seguro. A principal tarefa do ego
é manter essa fachada em perfeita ordem. Mas toda casa tem um porão, e na sua casa da psique, esse porão está trancado com um pesado ferrolho. Esta é a sua sombra. É o espaço escuro, úmido e inexplorado para onde o ego, ao longo de toda a sua vida, jogou tudo o que não se encaixava no conceito da sala de estar ideal. Para lá vão os ataques de raiva que você reprimiu na infância. Para lá são enviados os medos irracionais, a inveja, a ganância, as fraquezas, tudo pelo que você já sentiu vergonha. O ego considera essas partes como monstros que, se escaparem, destruirão seu belo mundo e o envergonharão diante dos convidados. Mas aqui reside a grande e trágica ironia que Jung nos revelou. O ego, em sua busca frenética por ordem, não é muito seletivo. Junto com os monstros, ele joga no porão tudo o que lhe parece muito caótico, muito imprevisível, muito vivo. Para lá vai sua energia criativa, selvagem e indomada, porque a criatividade é o caos. Para lá vai sua espontaneidade, sua capacidade de brincar e se alegrar simplesmente por existir. Para lá também vão seus sonhos e ambições ousados demais, que parecem perigosos e irrealistas para o ego. E a tragédia é que, junto com os monstros que ele tanto teme, neste porão também estão trancados todos os tesouros do seu reino. Sua paixão, sua força vital, seu potencial não realizado. Tudo isso definha lá, na escuridão. E um dia você, uma pessoa consciente, decide mudar algo, começar seu próprio negócio, aprender a pintar, entrar em relacionamentos novos e profundos. O que isso significa para o ego, para o dono da casa? Significa uma coisa: você precisará de energia do porão. Você precisará de criatividade, paixão, coragem. Você precisa descer e abrir aquela porta. E nesse momento, o ego é tomado pelo terror. Ele imagina que, junto com os tesouros, os monstros que ele tanto teme também escaparão. Ele os imagina invadindo sua sala de estar ideal, virando tudo de cabeça para baixo, manchando os tapetes e assustando os convidados. E ele faz o que considera ser seu trabalho principal. Ele começa a se defender. Sua autossabotagem não é nada mais do que o ego, com todo o seu peso, apoiado contra a porta do porão, tentando mantê-la fechada. Sua procrastinação é o ranger das dobradiças e o arranhar do ferrolho. E sua apatia e cansaço não é falta de energia, é toda a sua colossal energia direcionada para uma única e exaustiva tarefa: manter a porta do porão fechada. Você não é preguiçoso. Você está incrivelmente ocupado. Você está ocupado com uma guerra civil consigo mesmo. Essa dinâmica do ego e da sombra pode parecer abstrata. Vamos ver como ela se desenrola na vida real e reconhecível. Deixe-me contar a história de Sara. Sara é uma contadora perfeita. Seu mundo é um mundo de planilhas perfeitamente equilibradas, onde cada débito corresponde a um crédito. Sua mesa de trabalho é impecável. Sua carreira é um modelo de estabilidade e responsabilidade. Seus colegas a respeitam, a gerência a valoriza. Sua vida, vista de fora, é aquela mesma sala de estar limpa e iluminada. É previsível como um relógio suíço e igualmente confiável. Mas à noite, quando o barulho do escritório diminui, Sara sente uma angústia silenciosa e surda. A sensação de que vive sob uma espessa cúpula de vidro. Em seu computador há uma pasta secreta, protegida por senha. Nela, centenas de fotos de jardins ingleses selvagens, esboços de jardins de pedras alpinos, artigos sobre as propriedades do solo. Sara sonha em ser paisagista. Ela se sente atraída pela terra, pelo caos das plantas vivas, pela imprevisibilidade da natureza, por tudo o que é o oposto completo de sua vida ordenada. Um dia, reunindo toda a sua vontade, ela dá um passo decisivo. Gasta uma quantia significativa em um prestigioso curso online de paisagismo. À noite, ela prepara seu chá favorito, senta-se em sua mesa perfeita, abre o laptop e acessa a página da primeira aula. E nesse exato momento, uma onda de apatia inexplicável e pesada a atinge. Seu cérebro, tão aguçado e claro ao trabalhar com números, de repente se torna viscoso e nebuloso. Os pensamentos se confundem. A tela do curso começa a irradiar uma ameaça quase física. E sua mão, como que, por si só,
alcança o controle remoto. Pelas 3 horas seguintes, ela assiste a uma série sem sentido, imersa na anestesia de histórias alheias, enquanto ao fundo, a familiar sensação de culpa a corrói. O que aconteceu aqui? Vamos olhar para isso através da metáfora da casa. Seu ego, Sarah, a contadora perfeita, passou anos construindo e protegendo sua sala de estar impecável. Essa imagem lhe dá segurança, aprovação, status, e sua sombra, Sarah, a jardineira selvagem, está trancada no porão. Ela cheira a terra, é impulsiva, está pronta para sujar as mãos, não tem medo do caos e dos erros. Quando Sarah abriu a página do curso, seu ego soou o alarme. Foi o equivalente a ela inserir a chave na fechadura do porão. Seu ego, seu contador interno, ficou horrorizado com a ideia de que essa parte suja, imprevisível e pouco séria de sua personalidade escapasse e destruísse tudo o que ele havia construído com tanto cuidado. E o ego mobilizou toda a sua energia para a defesa. A apatia esmagadora que Sarah sentiu não era preguiça. Era a fumaça de um atrito interno colossal. Era toda a sua energia psíquica lançada para manter a porta do porão fechada. Sua procrastinação não foi uma falha moral, mas um ato desesperado de lealdade à imagem de si mesma, que ela por tanto tempo considerou a única possível. E se a história de Sarah ressoou em você, mesmo que com um eco silencioso, é porque a história dela é a sua história, apenas contada em outra língua. O conflito interno dela é um drama humano universal. Em cada um de nós vive uma Sarah. Em cada um de nós há um contador interno que tem um medo mortal do nosso artista interno, nosso pragmático interno, que olha com desprezo para nosso sonhador interno, nosso bom menino ou boa menina interno que está aterrorizado com o nosso rebelde interno. E agora peço que você olhe para a sua própria casa. Por um momento, pare de ser um espectador e torne-se um explorador. Que sala de estar ideal seu ego construiu? Que papel você tem desempenhado por tanto tempo e com tanta perfeição que quase substituiu completamente seu verdadeiro eu? O papel do funcionário responsável que nunca falha, mesmo ao custo de seu próprio esgotamento? O papel do bom filho ou da filha atenciosa que ainda vive segundo as regras estabelecidas décadas atrás? O papel da pessoa racional e séria que não se permite nenhuma bobagem ou impulso espontâneo? Quais são as leis não escritas da sua sala de estar? O que nela está sob a mais estrita proibição? Vulnerabilidade, raiva, riso alto, hobbies inúteis que não trazem dinheiro e não levam a um resultado mensurável? O direito de errar, o direito de simplesmente ser, em vez de estar constantemente se tornando alguém melhor? Pois bem, o seu dia da marmota, aquela mesma sensação de estar preso de que falamos no início, é exatamente a sua sala de estar perfeitamente arrumada e mortalmente previsível. É o ritual interminável de manter a ordem em um único cômodo, enquanto todo o resto da casa está mergulhado na escuridão. E aquela angústia surda, aquela apatia, aquele pânico silencioso sob as costelas, não é nada mais do que o zumbido vindo do porão. É a vibração da vida trancada lá. Não é um sinal de que você está quebrado. Pelo contrário, é o sinal mais certo de que no seu porão ainda há alguém vivo, que lá, na escuridão, ainda definham sua energia não reivindicada, seu potencial, sua coragem, sua paixão, e o cansaço colossal que o atinge no final do dia. Entenda, não é cansaço da vida, não é cansaço do trabalho, é o cansaço colossal e desumano do trabalho invisível, e a cada segundo que seu ego realiza, mantendo a pesada porta de carvalho do porão fechada. Você não está exausto porque não está fazendo nada, mas porque está fazendo o trabalho mais difícil do mundo, contendo a si mesmo. Você sente a presença dele. Você sente a pressão teimosa e exaustiva dele na porta. Você o conhece pelos resultados do trabalho dele, por suas tarefas adiadas e oportunidades perdidas. Mas você já parou para realmente ouvi-lo? Não para discutir com ele, não para amaldiçoá-lo, mas simplesmente para ouvi-lo. Você viu sua dinâmica interna.
E agora vamos dar o próximo passo decisivo. Vamos dar voz ao seu guardião interno. E agora outra pergunta mais profunda. Se sua resistência à mudança, seu sabotador interno, pudesse falar, do que exatamente ele está tentando protegê-lo? Imagine que você pode encostar o ouvido nesta porta trancada do porão e ouvir seu sussurro. O que ele diria? Ele sussurra que tem medo do seu fracasso? Medo do momento humilhante em que todos verão que você tentou e não conseguiu? Medo do julgamento, do ridículo, da pena nos olhos dos outros? Medo de confirmar aquele pior medo, de que você é na verdade um impostor? Ou talvez ele sussurre algo ainda mais paradoxal. Talvez ele tema o seu sucesso, tema a luz ofuscante que cairá sobre você se tudo der certo, tema a enorme responsabilidade que virá com o sucesso. Afinal, enquanto você está parado, a cobrança é pequena, mas o sucesso eleva o padrão para sempre. E seu guardião está aterrorizado com essa nova altura. Ou talvez seu medo seja ainda mais profundo. Talvez ele não tema o fracasso ou o sucesso, mas o próprio processo. Tema o caos que inevitavelmente invadirá sua vida ordenada se você abrir essa porta. Tema perder o controle, a estabilidade, a previsibilidade. Tema que a energia criativa, escapando do porão, queime até as cinzas aquela sala de estar frágil, mas tão familiar, que ele protegeu por tanto tempo. Agora quero pedir que você faça algo corajoso, algo que pode parecer desconfortável, mas que é um ato de grande força interior. Peço que você desça até a seção de comentários abaixo deste vídeo e dê voz ao seu guardião interior. Escreva o que ele sussurra. Não precisa de longas histórias. Uma frase. Meu guardião teme que eu não consiga lidar com a responsabilidade. Meu guardião teme que, se eu começar, perderei a segurança que tenho. Meu guardião teme que todos vejam como eu realmente sou. Faça isso não por nós. Faça isso por você. O próprio ato de verbalizar, de transformar um sentimento vago em palavras claras, traz a sombra à luz. E então algo surpreendente acontecerá. Você começará a ler os comentários de outras pessoas. E verá seu medo mais íntimo, mais vergonhoso, escrito pela mão de um estranho de outro país. E nesse momento, as correntes da solidão se quebrarão. Vamos criar aqui, sob este vídeo, não apenas uma seção de comentários, mas um espaço seguro e sagrado. Um espaço onde essas sombras possam ser trazidas à luz sem medo de julgamento. Onde possamos reconhecer coletivamente, sim, eu também tenho medo disso. Pois uma sombra que recebeu um nome e foi ouvida com respeito, deixa de ser um monstro e começa sua lenta transformação em um aliado. Então, nós olhamos por trás das cortinas. Vimos o guardião assustado, nosso gerente interno, que com as melhores intenções nos mantém prisioneiros. Demos um nome aos seus medos, e agora daremos o passo mais importante e libertador de toda a nossa jornada. Mudaremos completamente nossa atitude em relação ao próprio problema. Ouça com atenção. Sua autossabotagem não é uma maldição, é seu diagnóstico mais preciso. Sua procrastinação não é sua fraqueza, é seu professor mais fiel. Aquela paralisia interna que você tanto odeia não é uma parede, mas um indicador. Imagine uma bússola. Sua resistência, seu medo de um novo começo, é a agulha dessa bússola. E ela não gira caoticamente. Ela sempre, com uma precisão incrível, quase mística, aponta para a mesma coisa. Ela treme e aponta exatamente para a porta em sua casa interna, pela qual você precisa vitalmente entrar. Ela aponta para o aspecto de sua vida que requer cura e integração imediatas. Você quer saber qual é o seu próximo ponto de crescimento? Veja o que você mais evita. Aqui chegamos a uma das maiores leis da psicologia e da mitologia. O lugar do seu maior medo é o lugar do seu maior tesouro. O dragão que guarda a caverna sempre está sentado sobre uma pilha de ouro. Sua ferida não é apenas uma ferida, é um portal. Um portal para a força que você foi forçado a cortar de si mesmo para sobreviver. A alma, seu eu profundo, é infinitamente mais sábia que seu ego consciente. E ela usa essa crise, esse insuportável dia da marmota, para forçá-lo a finalmente amadurecer. Ela vê que você se envolveu demais em rearranjar infinitamente os móveis em sua pequena e segura sala de estar, enquanto todo o resto da casa
está se deteriorando, e a alma cria condições insuportáveis. Apatia, angústia, perda de sentido, para forçá-lo a parar com essa agitação sem sentido, pegar uma lanterna e finalmente descer ao porão. Ela o empurra em direção à sua sombra, não para destruí-lo, mas para que você encontre lá uma parte esquecida, mas vitalmente necessária, de si mesmo. E o que você encontrará neste porão não é lixo que precisa ser jogado fora. Jung, seguindo os antigos alquimistas, entendeu uma grande verdade. A sombra é a prima matéria. É o chumbo preto, pesado e sem graça que contém o potencial do ouro. Sua tarefa não é lutar contra essa escuridão, não é bani-la, mas se tornar um alquimista de sua alma. Sua tarefa é descer com respeito e curiosidade e começar o grande trabalho de transformar esse chumbo em seu ouro pessoal de integridade. Se sua autossabotagem é uma bússola apontando para uma porta, é tolice tentar quebrar sua agulha. Sábio é aprender a ler o mapa e entender por que essa porta é tão importante. E isso não requer força bruta, mas uma abordagem completamente diferente, mais sutil e sábia. Durante toda a sua vida consciente, você provavelmente tentou lutar. Você tentou vencer sua procrastinação, quebrar sua apatia, forçar a si mesmo. Mas você não pode vencer seu ego pela força. É uma guerra civil dentro de sua psique, na qual não haverá vencedores, e você sempre perderá. Por quê? Porque o ego é o governo em exercício. Ele controla o exército, sua vontade. Ele gerencia os recursos, sua energia e atenção. Lutar contra ele significa direcionar todo o poder do seu próprio sistema contra o centro dele. É uma derrota garantida que deixa para trás apenas a terra arrasada de sua autoestima e exaustão total. Cada vez que você perde nessa luta, você apenas fortalece a crença do ego de que qualquer mudança é perigosa e leva à dor. Portanto, o caminho não é na luta, mas na integração. Não na revolução, mas na negociação. Você deve mudar seu papel. Deixar de ser um soldado, obcecado com a ideia de vencer um inimigo que não existe, e se tornar um diplomata. Um diplomata sábio, paciente e sensível para sua alma. O que um bom diplomata faz? Ele não invade a fortaleza. Ele se aproxima dos portões com uma bandeira branca. Ele estuda as necessidades e os medos do outro lado. Ele busca pontos de contato e soluções mutuamente benéficas. Sua tarefa não é arrombar a porta do porão, mas bater educadamente. Sua tarefa é iniciar um diálogo com aquele dono da casa assustado com seu ego. Você deve assegurar-lhe que não pretende causar o caos e destruir sua bela sala de estar. Você deve convencê-lo de que no porão não vivem monstros, mas membros exilados da família. Sim, eles são barulhentos. Sim, eles são imprevisíveis. Mas eles trazem consigo dons sem os quais toda a casa não pode ser verdadeiramente viva e próspera. Paixão, criatividade, intuição, força vital. Você deve explicar ao seu ego que, sem a energia do porão, sua sala de estar, por mais perfeita que seja, permanecerá para sempre um museu. Bonito, estéril, mas morto. Enganar o cérebro não é enganá-lo. Significa parar de tratá-lo como um inimigo e começar a tratá-lo como um parceiro assustado, mas importante. Você foi um soldado em sua própria terra por tempo demais. Chegou a hora de se tornar um governante sábio que une todas as suas terras em um reino próspero. E como começa qualquer diplomacia real? Ela não começa com ultimatos, mas com as partes em conflito sentando-se pela primeira vez à mesa de negociações e recebendo um direito de voz igual e respeitoso. Agora vamos organizar essa mesa de negociações dentro de você. Quero propor a você um exercício prático, mas incrivelmente poderoso. Vamos chamá-lo de técnica do diálogo seguro. Para isso, você não precisa de nada além de uma caneta e papel, ou um documento em branco na tela. Este é o seu primeiro passo seguro no papel de diplomata para sua alma. Pegue uma folha e divida-a em 2 colunas. Intitule a primeira coluna, A Voz do Dono da Casa, ou Ministro da Ordem. Esta é a tribuna para o seu ego. Sua tarefa é, com a máxima honestidade e empatia por esta parte de você, escrever em nome dela todos os medos, preocupações e argumentos contra as mudanças que você planejou.
Não censure. Permita que esta voz se expresse completamente. O que ela diz? Se começarmos isso e falharmos, será uma vergonha insuportável. Perderemos a estabilidade que construímos por anos. O que as pessoas dirão? Elas nos acharão loucos. Não temos o direito de fazer isso. Temos obrigações. Isso é muito caótico, perderemos o controle. Deixe esta voz se esgotar até que se cale. Em seguida, passe para a segunda coluna. Intitule-a A Voz do Porão ou O Gênio Exilado. Esta é a tribuna para a sua sombra. E agora faça algo completamente diferente. Não pense. Deixe as palavras fluírem para o papel por si mesmas. O que esta parte de você grita? O que ela quer? Do que ela está cansada? Estou sufocando nesta previsibilidade. Eu quero criar, sujar as mãos, cometer erros. Dê-me pelo menos um gole de liberdade, um gole de vida real. Estou cansado de ser correto. Quero estar vivo. Lembre-se de como sonhávamos na infância. Onde você colocou tudo isso? Não tenha medo da raiva, do desespero, dos desejos irracionais que podem aparecer no papel. É apenas energia que esteve presa por muito tempo. E aqui está a parte mais importante. Durante este processo, seu papel não é ser um juiz. Você não é o advogado do dono da casa, nem o defensor da voz do porão. Você é o espaço. Você é o moderador sábio e imparcial desta primeira e histórica reunião. Sua única tarefa é dar a ambos a chance de falar e ouvir atentamente, com respeito. Por que isso funciona? Porque no momento em que você tira essas duas vozes da sua cabeça e as coloca no papel, a mágica acontece. Elas deixam de ser seu ruído interno e torturante e se tornam objetos de investigação. Pela primeira vez, seu ego consciente, o dono da casa, vê em preto e branco que a voz do porão não é apenas caos, mas portadora de uma energia vital. E a sombra, por sua vez, se sente ouvida pela primeira vez. Simplesmente ao registrar essas vozes, você já está mudando a arquitetura de sua alma. Você está construindo uma ponte onde antes havia apenas uma parede surda e muda. Este é o primeiro ato de integração. É o começo da paz. Este exercício com duas colunas não é apenas uma técnica, é um ritual. É o primeiro ato do seu novo serviço, o serviço à sua integridade. Mas ele apenas abre o caminho. O caminho para a consciência de uma verdade simples, mas que muda absolutamente tudo. Começamos nossa jornada com a imagem de uma porta trancada e uma força invisível que afasta sua mão da maçaneta. Durante toda a sua vida, você provavelmente tentou arrombar essa porta. Você usou o ariete da força de vontade, procurou a alavanca da motivação, se esgotou nesse cerco sem sentido. Agora você vê por que não funcionou. Você estava tentando invadir sua própria casa. A chave para sair do dia da marmota não é encontrar um ariete mais pesado, nem quebrar a porta. É encontrar em si mesmo a coragem silenciosa para se aproximar dessa porta, inserir a chave nela e lentamente, com respeito pelo que está por trás dela, girá-la. Que chave é essa? Onde procurá-la? Você não precisa procurá-la. Ela sempre esteve com você. Essa chave é a aceitação simples, mas que abala as fundações do universo, de sua totalidade. É a profunda consciência corporal de que você não é apenas sua sala de estar iluminada, arrumada e socialmente aprovada. Você é a casa inteira, completamente. Você é também seu porão escuro, retumbante, cheio de tesouros e medos. Sua força não está na impecabilidade da fachada, mas na solidez de todo o edifício. E aqui está a principal verdade que liberta. Você não precisa se livrar de partes de si mesmo para se tornar melhor. Você não precisa amputar sua sombra para se tornar mais puro ou mais eficiente. Esse é o pensamento de um cirurgião, não de um criador. Sua tarefa é se tornar maior, tornar-se tão grande, tão espaçoso, que em sua consciência haja lugar para todas as suas partes, para sua força e sua fraqueza, para sua coragem e seu medo, para sua luz e sua escuridão. Sua crise atual, sua apatia, não é uma crise de defeito, é uma crise de crescimento. Sua antiga personalidade, seu ego,
tornou-se muito apertada para você, como roupas de criança para uma pessoa que cresceu. A alma exige expansão, e a dor que você sente é a dor do crescimento. É o estalar da casca velha da qual algo novo, muito mais forte e completo, está brotando. Portanto, pare de tentar vencer a guerra dentro de si mesmo. Sua tarefa é se tornar um reino grande e sábio o suficiente para que nele haja um lugar de honra tanto para sua corte real brilhante, quanto para suas florestas selvagens, escuras e primitivas. Um lugar tanto para seus demônios quanto para seus deuses. Porque apenas um governante completo pode governar de verdade. Percorremos um longo caminho nesta hora. Descemos da sala de estar iluminada e previsível do nosso ego para o porão retumbante e escuro da nossa sombra. Começamos esta jornada com uma pergunta aparentemente prática. Como enganar o cérebro que sabota nossas mudanças? E depois de todas as nossas pesquisas, depois de todas as metáforas e histórias, encontramos a resposta. E ela é paradoxal em sua simplicidade. O maior truque é parar de trapacear. A maior estratégia é parar de lutar. Entendemos que aquela sabotagem interna, que nos parecia uma parede surda e impenetrável no caminho para uma nova vida, não é de forma alguma uma parede. É uma ponte. Sim, uma ponte que treme de medo, uma ponte envolta na névoa da dúvida. Mas, no entanto, uma ponte. E ela leva na direção mais importante para você, para aquela parte enorme e esquecida de você, que guarda toda a sua força vital não reivindicada, toda a sua história não contada, todo o seu potencial não realizado. Seu problema não é um erro do sistema, é um convite. Sua apatia não é falta de energia, mas toda a sua colossal energia direcionada para proteger a entrada desta ponte. A alma está cansada de suas tentativas heróicas, mas sem sentido, de derrubar a parede, e agora pede desesperadamente que você simplesmente reúna coragem e dê o primeiro passo nesta ponte. Você estava procurando uma maneira de derrotar seu dragão interior e descobriu que só precisava aprender a voar nele. Você pensou que sua paralisia era uma maldição, mas era uma pausa sagrada que sua alma arranjou para que você finalmente parasse de fugir de si mesmo e começasse a se mover em direção a si mesmo. Então, o principal insight que quero deixar com você é simples. Pare de tratar o sintoma. Ouça a mensagem. Sua crise não é um beco sem saída. É uma virada para dentro, para a sua totalidade. E quando esse insight de uma ideia em sua cabeça começa a se transformar em sua experiência viva e diária, tudo muda. Não externamente, não imediatamente, mas por dentro, onde realmente importa. A vida após a integração não é uma vida sem medo. Isso seria uma mentira. O medo é parte do nosso antigo sistema de segurança e não desaparecerá. Mas sua relação com ele mudará. É uma vida onde o medo não é mais seu carcereiro silencioso e todo-poderoso que o mantém em uma cela de um único dia. Ele se torna seu conselheiro respeitoso, embora excessivamente cauteloso. Você aprenderá a ouvir sua voz. Cuidado, este é um novo território. Tá, você tem certeza de que estamos prontos para isso? Você aprenderá a agradecê-lo por seu cuidado, mas a reservar o direito de tomar a decisão final. Você, e não ele, agora se senta no trono do seu reino. É uma vida onde você para de fugir de si mesmo e com infinita curiosidade começa a se mover em direção a si mesmo. Cada ataque de procrastinação, cada onda de apatia deixa de ser um motivo para autoflagelação e se torna um sinal para investigação. Oh, interessante. Que parte de mim estou ignorando agora? Que voz do porão está tentando me alcançar? Você para de procurar as respostas certas no mundo exterior, porque se torna o lugar onde as perguntas certas nascem. E então o mais importante acontece. O dia da marmota termina, mas não termina quando os cenários externos, trabalho, cidade, ambiente, mudam magicamente. Ele termina no momento em que o principal espectador deste espetáculo interminável muda, você. E quando você muda, de repente vê nos velhos cenários novas portas e novas oportunidades que nunca havia notado antes. Porque você não está mais olhando para o mundo apenas com os olhos do seu ego,
mas com toda a plenitude do seu ser integral. E antes de nos despedirmos, quero lhe dizer algo muito pessoal e muito importante. Obrigado. Obrigado por ter percorrido este caminho até o fim. Em um mundo de fluxo de informação infinito, em uma cultura de respostas rápidas e soluções superficiais, você presenteou esta conversa profunda com a coisa mais valiosa que você tem: seu tempo e sua total atenção. Isso não é algo que se deva dar como garantido, e eu valorizo profundamente sua confiança. Sua disposição para olhar para suas sombras, sua coragem para permanecer com perguntas desconfortáveis e não se desviar, é um ato de grande coragem. É um heroísmo silencioso e invisível em um mundo que constantemente exige que sejamos simples, convenientes e compreensíveis. Mas a alma não é simples, e você sabe disso. E o mais importante que quero que você leve consigo hoje é um sentimento. O sentimento de que você não está mais sozinho nesta jornada. No momento em que você decidiu clicar neste vídeo e ficar, você se juntou silenciosamente a uma comunidade invisível. Uma comunidade de buscadores. Pessoas espalhadas pelo mundo, falando línguas diferentes, mas unidas por uma única aspiração. Escolher o caminho não fácil, mas o único vivo, para sua totalidade. Cada um que se decide por esta descida ao seu interior acende uma lanterna para todos que vêm atrás. Seu trabalho em si mesmo não é um ato egoísta, é sua contribuição para a cura do mundo. Então saiba, você faz parte de algo maior. Você não está sozinho. E se você sente que tais jornadas e tal comunidade são o que lhe faltava, você pode ajudar este farol a brilhar mais forte. Se esta conversa foi valiosa para você, se abriu pelo menos uma nova porta em seu mundo interior, e você está pronto para continuar esta profunda exploração de sua alma, eu o convido a se inscrever neste canal e clicar no sino. Assim você não perderá nossas próximas expedições ao cosmos interior, a outros continentes inexplorados de sua personalidade. Cada curtida sua neste vídeo não é apenas um número. Em um mundo governado por algoritmos, é um sinal poderoso. Um sinal de que conversas profundas, honestas e curativas são importantes. Que há uma demanda não apenas por entretenimento, mas também por sentido. Cada curtida sua ajuda outros buscadores, como você, a encontrar este porto no oceano infinito de conteúdo. Cada comentário seu, como já dissemos, não são apenas palavras. É um tijolo na parede daquele espaço seguro que estamos construindo aqui todos juntos. Um espaço onde se pode ser vulnerável sem medo e honesto sem julgamento. Obrigado mais uma vez por sua coragem de ser você mesmo. E no final, quero deixá-lo com um pensamento. Que ele se torne sua bússola nos dias de dúvida. Lembre-se, sua tarefa não é se tornar outra pessoa. Sua tarefa é, com coragem e amor, se tornar quem você sempre foi.